Boa tarde, amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula hoje com a apostila de Geografia, lá na página 14, dando continuidade sobre a nossa forma de orientação. A gente viu aí que a gente pode se localizar. Nossos antepassados se localizavam através do Sol, da Lua, das estrelas e ainda servem como referência atualmente. Porém, mais modernizados, nós temos hoje os GPS, né? Que é uma forma de localização eficaz que muitas vezes é utilizado por nós. E a gente também não pode descartar a bússola, né? Grande fonte de orientação para a gente também. Então aí no Teorizando, a gente vai dar início, quando a gente fala aí sobre outras formas de orientação, bússola e GPS. Tenham sempre em mãos marca-texto, pois podemos precisar, tá bom? Vamos lá? Não se contendo em orientar pelos astros, os seres humanos criaram instrumentos para facilitar sua orientação, sendo um deles a bússola. Criado pelos chineses há muito tempo, esse equipamento, que parece um relógio, possui uma agulha com características de um ímã imantada, que gira sobre a rosa dos ventos. A agulha da bússola aponta sempre para o norte magnético e não exatamente para o polo norte. A diferença de distância entre eles é de aproximadamente 1.400 quilômetros. Observe as imagens ao lado, uma bússola e a diferença entre os polos geográficos e os polos magnéticos da Terra. Então aí está demonstrando um pouquinho o que foi falado aqui em cima, ó, que a agulha da bússola ela aponta sempre para o norte magnético e não exatamente para o polo norte, só para deixar bem claro, para a gente não confundir as opções que temos aí. Então, partindo desse ponto de vista da bússola, nós temos aí o GPS. O que significa GPS? Sistema de Posicionamento Global. É um instrumento que surgiu a partir do avanço tecnológico, mais precisamente no final da década de 1970. A gente acha que é muito novinho, né? Mas já tem aí seus 30 anos. De forma geral, esse equipamento capta sinais de satélites artificiais que estão em órbita, acompanhando o movimento de rotação do planeta. Nesse sistema, permite a obtenção de informações em qualquer momento sobre a localização geográfica em qualquer lugar da superfície da Terra. Atualmente, essa tecnologia já possui disponível em relógios, aparelhos telefônicos e automóveis. Com ele é possível traçar rotas mais rápidas, mais curtas, facilitando o deslocamento entre um ponto e outro. Então, nós vamos destacar aí, ó, o primeiro parágrafo e o último parágrafo, tá? Os últimos parágrafos, né, que tem dois, um pertinho do outro, bem pequenininhos. Então, gente, a bússola, né, não é nenhuma novidade, a gente já havia falado dela anteriormente, né, bem antiga, criada pelos chineses, que serve, né, até hoje é utilizada como meio aí eficaz de localização. E abaixo, né, nós falamos também do GPS. Como eu falei, já tem os seus aproximados 30 anos e a gente acha que é bem recente, né? Mas já muito utilizado. Então, ó, nós vamos destacar da seguinte maneira, ó. O primeiro parágrafo e o segundo, o penúltimo e o último parágrafo, tá bom? Na sequência, na página 15, nós já temos aí uma atividade referente ao texto, tá? Então, nós temos aí o que é uma bússola e como ela funciona. A bússola indica a posição exata do Polo Norte? Explique. Acabei de falar sobre isso. O Sistema de Posicionamento Global, o GPS, e o que é o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, e qual sua relação com os satélites artificiais?
24. Atualmente, o GPS pode ser encontrado em diversos aparelhos. Cite no mínimo 2 deles e explique como ele pode facilitar o deslocamento entre um ponto e outro, tá? Aí, a gente vem para a página 16, aonde a gente falou aí um pouquinho sobre bússola e GPS. Entendo como funciona essa navegação digital. Abaixo, a gente já vê uma imagem aí que a gente fica meio assim, nossa, parece um monte de bichinhos, né? Um monte de mosquinhos voando. Mas nada mais é do que os satélites que se encontram na órbita em torno da Terra, né? Para poder posicionar e enviar esses sinais para os nossos aparelhos, né? Então, antigos instrumentos de orientação evoluem para tecnologias via satélite. Sem a bússola, os antigos navegadores se orientavam somente de forma visual, com base essencialmente na consulta dos astros, incluindo o Sol e as estrelas como balizadores de suas rotas. A partir do século XV, o uso da bússola tornou-se essencial para viabilizar os grandes descobrimentos, sendo na época instrumento obrigatório para a navegação em alto mar. Entretanto, segundo dados históricos, o primeiro relato sobre o uso desse instrumento de orientação não se deu na Europa, e sim na China, por volta do ano de 2000 a.C. Bem, né? Conforme explica Alberto Luiz da Silva, engenheiro agrimensor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a bússola consiste em um instrumento capaz de determinar a direção do meridiano norte-sul a partir das propriedades formadas pelos polos magnéticos da Terra. É composta basicamente por uma agulha magnetizada, suspensa, a qual, estando em repouso, indica a direção do alinhamento norte-sul magnético. É importante destacar que esse alinhamento não coincide propriamente com o alinhamento do norte-sul geográfico, afirma o engenheiro. Então, mais uma vez, aí ele explica o que é a bússola e faz aquela referência, né, que ela está sempre apontando para o norte e não para o Polo Norte, né, como foi falado anteriormente. Na página seguinte, que é a página 17, nós temos aí, GPS, a bússola da